Eu saudo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e vive eternamente. O tema da mensagem é coisas restantes a fazer. O que ainda resta para ser feito? Mateus capítulo 14, versículo 13. Todos acharam? Hoje nós comemoramos a Páscoa, que seria o renascimento de Jesus. Gente, eu observei algo interessante na televisão nesses últimos 3 dias. Ontem mesmo eu estava assistindo um programa que falava, que era um documentário que passava na televisão, que falava sobre a procura de alguns cientistas pelos ossos de Jesus, a procura pelo túmulo de Jesus. E na sexta-feira foi um outro também que queriam procurar, eu não lembro o que era, mas era algo que comprovasse cientificamente que Jesus não ressuscitou. E eu fiquei pensando que algo está mudando, porque antigamente a gente assistia documentários e filmes que nos levavam a crer e a acreditar que Jesus realmente ressuscitou. E eu vejo uma mudança social. Nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Gente, o documentário que eu vi ontem foi tão pobre, tão fraco, tão sem argumento. E colocam cientistas de universidades famosas para falar, mas sem argumentação, mas só pelo fato deles falarem. Então, em vez de estar se incentivando a crença na ressurreição de Jesus, busca-se muito mais a incentivar que ele não ressuscitou. E acharam um túmulo com inscrição, desenho de peixe, e dizia que aquele poderia ser o túmulo onde estavam os ossos de Jesus, e uma estrutura gigantesca para poder cavar, chegar, filmar, e chama a gente para ler língua, e eu fiquei pensando, se esse mesmo esforço fosse feito em direção a Jesus, e não na direção contrária, quanta coisa boa poderia ser achada e feita. E nós precisamos tomar muito cuidado, que nós estamos vivendo num tempo onde há uma certa apostasia, um incentivo à apostasia da fé. E nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado, meus queridos, porque o túmulo está vazio. O túmulo foi encontrado vazio. Não existe osso de Jesus. Outro, para provar por que a casa de Maria saiu de Jerusalém e foi para Roma. Como é que a casa saiu de Jerusalém e foi para Roma? Uns falam que foram os soldados que levaram, mas tem uma crença que falam que os anjos levaram. Que anjo vai levar a casa de Maria para Roma? Que interesse teria nisso? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque não há mais aquele incentivo para que a gente creia em Jesus. Muito pelo contrário, é um esforço para que a gente abandone a nossa fé. Meus queridos, o Jesus que nós conhecemos morreu, ressuscitou no terceiro dia, e não tem osso mais nenhum dele. Porque tudo que ele tinha, hoje se encontra junto com o Pai. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Vocês creem nisso? Amém. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim, todos abriram? Jesus, ouvindo isto... Gente, volta no 12. Vamos ver o que Jesus ouviu, para a gente entender o contexto. Então vieram os seus discípulos... levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, ouvindo a notícia da morte de João Batista, que era alguém que ele amava muito. Então, ouvindo a notícia da morte, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer.
Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Só até aí. Uma passagem muito conhecida, multiplicação de pães e peixes, do milagre da multiplicação de Jesus. Mas só que esse texto ele tem muita riqueza que a gente precisa entender, estudar mais profundamente, para que a gente possa entender o que Jesus realmente fez naquele dia. Primeiro, o início do versículo fala que Jesus tinha acabado de ouvir a notícia da morte de João Batista, que era o seu primo e era queridíssimo de Jesus. E a Bíblia continua falando que Jesus sentiu a vontade de se isolar. Ele sentiu a vontade de sair do meio das pessoas. Por que, gente, que ele sentiu esse desejo? Porque estava triste. A gente de vez em quando não é assim também? Quando a gente está meio para baixo, a gente não quer sair um pouco do foco das pessoas, da visão das pessoas, se isolar um pouquinho, porque às vezes fica até sem paciência, às vezes é ruim a gente estar de cara feia, trunfado. Não, se me ver assim vai ficar esquisito, eu não quero que as pessoas sintam que eu estou sendo mal educado. Então a gente vai e isola. Jesus tinha o direito de fazer isso? Ele tinha legalidade de fazer isso? Tinha, gente? Oi? Quem que vai contestar? Ele queria ficar sozinho. Lembra no Getsemane, quando Jesus estava para ser preso, o que ele fez? Ele deixou os discípulos à parte e fez o quê? Se isolou. Ele fez questão, a tristeza estava profunda no coração dele, ele quis se isolar um pouquinho. Foi chorar, foi ajoelhar, foi orar, clamar a Deus. A gente de vez em quando precisa desses locais secretos nossos mesmo. E Jesus tinha todo o direito do mundo de querer e fazer isso. Só que o lugar que ele estava era complicado. Aquela região da Galileia era um pequeno território medindo 75 por 50 quilômetros. Tinha 204 cidades com uma média de mais de 15.000 habitantes por cidade. Isso dá, gente, mais de 3 milhões de pessoas vivendo numa área pequena. Era uma região extremamente populosa. Quem que já morou em cidade pequena? Se um sabe, todo mundo sabe. Se morre o cachorro do fulano no bairro, o outro bairro sabe. Não é fofoca, gente, é porque a cidade é pequena, as rádios funcionam melhor. Tem fofoca também, né? Cidade pequena é fogo, porque todo mundo sabe da vida de todo mundo. E uma região tão populosa e tão pequena não seria diferente. Estava ali Jesus, onde Jesus estava chamava gente, e onde Jesus estava as pessoas queriam estar. Só que por ser pequeno, para conseguir o isolamento num lugar desses, era dificílimo. Porque se ele sai de um lugar e ele vai para outro para querer se isolar, com certeza um ou outro viu que ele estava indo para aquela direção. Aí Jesus entra num barco, vai para outra margem, com certeza, gente viu ele entrando no barco e gente viu ele chegando na outra margem. E onde está Jesus, tem gente. Vou me isolar, montou no barquinho, chegou na outra margem. A hora que ele chega na outra margem, o que tem lá? Pelo amor de Deus. Sabe aquele dia que você está chateado, meio cansado? Aí toca a campainha da sua casa, aparece aquele cunhado, com aqueles 7 filhos. Que parece um chamariz de furacão, né? Por onde passa. Vrr. Pensa Jesus cansado, não só cansado, triste em sua alma. E ele descendo do barco, e ele vê aquela multidão de gente. Gente, eu quero ficar sozinho.
Eu quero um lugar de descanso, um lugar de sossego, um lugar isolado. Jesus nunca fugiu dos perigos nem das lutas, mas agora era hora dele tomar a iniciativa e procurar um lugar afastado. À medida que a hora da cruz se aproximava mais e mais, Jesus sabia da grande necessidade de estar diante de Deus antes de enfrentar os homens. As multidões perceberam facilmente para onde ele se dirigiu, e quando lá chegou, o povo já estava. Ali, ao invés de repouso, o que aconteceu? Trabalho. Vai fazer a mesma coisa que ele fazia sempre. Curou a muitos, consolou a outros tantos. Quando a noite caía, ele os alimentou antes de tomarem a estrada de volta para suas casas. Há pelo menos 5 razões para Jesus realizar aquele milagre. A primeira razão está no versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e fez o quê? Antes de fazer qualquer outra coisa, o que Jesus sentiu? Compaixão. Primeira razão para Jesus ter feito algo naquele dia, ter aberto mão do descanso, do isolamento, foi porque ele sentiu no coração uma compaixão pelo povo. Isto é algo maravilhoso. Jesus chegou ali para encontrar paz, quietude e sossego. Mas ao contrário, ele encontrou uma vasta multidão ávida por aquilo que ele poderia oferecer. Jesus poderia facilmente ter se ressentido do povo. Que direito o povo teria de invadir sua privacidade, não percebendo nem sendo sensível às suas mais sagradas e raras horas de repouso? Jesus, entretanto, não agiu segundo os direitos que dispunha. Pelo contrário, ele aproveitou aquela ocasião de puro incômodo para, movido de compaixão, oferecer o melhor de suas energias e seu tempo, além de alimento e atenção. Um Deus que se preocupa e cuida das pessoas. E se é assim que deve ser, nós nunca podemos nos sentir tão ocupados que não podemos atender e dar atenção às pessoas. E nunca devemos ter as pessoas como um problema e um incômodo. Tem gente que tem um alto grau de dificuldade para sair da sua zona de conforto e fazer algo em relação ao próximo. E eu não só estou falando de pessoas que estão cansadas, estressadas, deprimidas e precisam se isolar. De pessoas que estão bem, que estão sadias, que estão em pleno potencial de ajudar e mesmo assim se sentem mais confortáveis não ajudando. Você sabe o que moveu o coração de Jesus? Compaixão. Você sabe o que tirou de Jesus a vontade de descansar, de ficar sozinho, de ficar isolado? Uma palavra muito importante chamada compaixão. Para a gente entender melhor, o que é compaixão, o que ela precisa mover em nós. A compaixão é totalmente diferente de sentir pena. Aliás, primeiro, a compaixão é uma coisa totalmente diferente de sentir empatia pela dificuldade das pessoas. Você sabe o que é empatia com sofrimento? É você constatar que alguém está sofrendo. É uma mera constatação. Você vê aquela pessoa sofrendo e você, a partir daquele momento, sente que ela fica sabendo que ela está sofrendo, mas não sente nada. Quer ver? Quem que morreu recentemente? Da mídia aí. Famoso. Emílio Santiago, quem conhece? Ah não, Ney, esse foi muito ruim. Michael Jackson. Esse faz tempo, né? Hã? O Chorão. A Hebe. Ou Niemeyer. Nós, quando vimos na televisão que o Michael Jackson tinha morrido, e a gente viu a mãe dele chorando pela morte do filho, ou até viu fãs chorando pela morte do rapaz, do cantor, você sabe o que a gente sentiu? Nada. A gente simplesmente constatou, ou ficou sabendo, de que alguém estava sofrendo. Aquilo não gera nem sentimento e não gera nem ação. É uma mera constatação. Tem um outro nível que é a pena. Sentir pena ou sentir dó.
O que é isso? É o nível acima. Sentir pena é o nível acima, porque além de você constatar que a pessoa está sofrendo, você é movido no seu interior com algum sentimento de tristeza. Mas no geração. Quem já viu, gente, aquelas fotos de criancinha, de bebezinho na África, só pele e osso, com abutre do lado, esperando a criança morrer? O que você sente quando você vê um negócio daquele? Dá um negócio ruim aqui, não dá, gente? Mas, tristeza. Ou quando você vê alguém sofrendo muito, chorando muito, e você conhece a pessoa, ou seja, você constata que ela está sofrendo, e algo no seu interior se move, se mexe. Mas você fica imóvel. Do mesmo jeito que você estava no sofá antes de ver a cena da África, você continua no sofá, não há ação. Agora tem um nível, que eu creio que é o nível que Deus quer que a gente chegue, que foi o nível que chegou a Jesus aquele dia. Ele constatou que as pessoas estavam sofrendo. Ele foi movido no seu interior, um sentimento, o povo está sofrendo. Sentiu pena do povo, ficou triste pelo povo, mas um nível acima, eu preciso fazer algo. Constatar o sofrimento, ficar triste, ser movido internamente pelo sentimento de tristeza, e aquilo ser tão profundo em você, de gerar algo, de gerar um desejo de fazer alguma coisa por aquela pessoa que está sofrendo. Isso é compaixão. Você sabe qual que é um grave erro do cristão? É de chegar no nível da pena, de sentir dó. Nossa, coitadinho. Nossa, o irmão está separando, tristeza. Nossa, o irmão tá cheio de dificuldades com o filho. Nossa, era tão bonzinho, família que era bonita. E sente só aquele negócio ruim. Vê o vizinho do lado que está separando, sente só aquele sentimento ruim. Que pena que está separando. E não faz nada. Continua na sua zona de conforto e nas suas necessidades, vendo só as suas necessidades, e não caminha em direção à pessoa. Meus queridos, nós precisamos subir o nível. Nós precisamos não só sentir pena dos outros, mas precisamos fazer algo pelas pessoas que estão próximas a nós e estão sofrendo. Jesus constatou, foi movido no seu coração, e automaticamente todo o desejo dele de isolar acabou. Eu preciso fazer algo. Você conhece alguém que está sofrendo? Você conhece alguém próximo seu que está sofrendo, que você gosta muito, que está passando por dificuldade, e você está até triste por isso? Pois é, meu querido, não dá só para ficar triste, não. É na hora de levantar dos nossos lugares e fazer algo em relação a essas pessoas. Isso é compaixão. Ah, pastor, mas vai ser difícil, eu vou ter que abrir a minha casa, vou ter que aconselhar, vou ter que orar, e minha hora de descanso é sagrada, não dá para ficar fazendo isso não. Meu querido, Jesus esqueceu de toda a necessidade dele que era lícita, e a sua necessidade de descanso é lícita. Jesus esqueceu toda a necessidade dele. A partir daquele momento, movido pela compaixão, o desejo, a necessidade dos outros era muito mais importante do que o desejo, a intensidade e a necessidade dele. Sabe a pessoa que está sofrendo, que você conhece? Que está passando por luta, por dificuldade. A necessidade dela tem que ser muito mais importante do que a sua própria necessidade. O sofrimento dela tem que ser muito mais importante para você do que suas horas de descanso, do que sua necessidade de ficar sozinho, do que o seu futebol, do que sua hora de lazer. Nós precisamos subir um nível. Jesus foi bom demais para mim, nossa. Antes eu não estava nem aí pelas pessoas. Hoje, quando eu vejo as pessoas sofrendo, eu fico tão triste. Outra coisa que o pastor Irã disse no final de semana, muito importante, é a praga da boa vontade. Tem gente que tem boa vontade e é muito intensa mesmo. E ter boa vontade é bom, mas não passa do nível da boa vontade, fica só na vontade. Nossa, eu tenho uma vontade de abrir um casados na minha casa com o pessoal lá.
Nossa, eu tenho uma vontade de fazer um negócio. Rapaz, eu tenho vontade de fazer um trabalho na igreja. Rapaz, eu tenho vontade de cantar no louvor. E nunca sai da vontade. Meu querido, vontade é boa quando ela vira decisão e ação. Não adianta você ficar com boa vontade a vida inteira, com vontade de fazer e não fazer. Porque no final essa boa vontade não te acrescentou nada. Levante-se e faça. Jesus naquele dia foi contristado, ele ficou com vontade de ajudar e ajudou. É igual dar oferta. Às vezes a gente ora assim, Senhor, abençoa aqueles que também tiveram a vontade e não puderam contribuir, ou não quiseram contribuir. Meu querido, você ficou só na vontade. Vontade não paga conta. Vontade não ajuda. Vontade não salva enfermo. Vontade não restaura casamento. Decida-se, levante-se, faça. Esquece um pouquinho as suas próprias necessidades e começa a fazer. Quem aqui tem alguém que sabe que está sofrendo e você sabe que você pode fazer algo? Levante a mão, deixa eu ver. Quem aqui conhece alguém que está sofrendo? Deixa eu ver, levante a mão. Nós não está no céu ainda, né? Um monte. Agora, quem aqui sabe que tem alguém que está sofrendo e você tem certeza que dá para fazer alguma coisa por essa pessoa? Também levante a mão, deixa eu ver. Qualquer coisa, uma ligação, uma oração. Dá? Dá para fazer, gente? Então faça. Vai tomar seu tempo, vai ser difícil, mas faça. Mas faça. Não fica na boa vontade. Decida-se, haja, faça. A primeira razão foi a compaixão, e nós precisamos chegar nesse nível de compaixão também. Sair da pena e começar, sentir pena e começar a fazer. A segunda razão do milagre de Jesus foi a demonstração de que toda riqueza e todo dom perfeito procedem de Deus. Está lá no versículo 19. Vocês estão com Mateus aberto aí? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, fez o quê? Os abençoou. Ali Jesus toma o pão e dá graças a Deus por ele. Os judeus tinham o costume de sempre fazer esta oração antes das refeições. Bendito és tu, Yahvé, nosso Deus, Rei do universo, que trouxeste o pão da terra. Essa pode ter sido a oração que Jesus fez. Aqui nós vemos Jesus mostrando que aquilo que ele estaria distribuindo era dádiva de Deus aos homens. A graça da gratidão era muito rara entre os homens e muito mais rara era dos homens para com Deus. Nós precisamos aprender a ser gratos em 2 escalas. Primeiro, ser grato por aquilo que as pessoas fazem por nós. Quantas vezes você já foi ajudado por outras pessoas? Quantas vezes alguém fez algo de bom para você? O quão você é agradecido a essa pessoa? O quão você gosta dessa pessoa, você cuida dessa pessoa? Meus queridos, nós precisamos aprender a ser agradecidos. E eu não estou falando só a nível de muito obrigado, não, estou falando a nível de relacionamento. Muito obrigado também é importante. E em uma segunda escala, a gente precisa muito, meus queridos, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Olha, eu acho que se eu, não sei se vocês são assim, mas eu acho que se eu começasse a orar hoje e ficasse 1 ano orando, eu não conseguiria verbalizar todas as coisas que Deus já fez por mim, uma a uma, do tanto de coisa que esse Deus maravilhoso já fez na minha vida. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus. Nós precisamos aprender a louvar a Deus. Olha quem você era. Olha quem você é. Olha da onde Deus te resgatou. Meus queridos, nós temos muita coisa para agradecer ao Senhor. Você tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Jesus levantou aos céus e agradeceu por aquilo que Deus tinha dado. Nós precisamos aprender a fazer isso. Gente, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Semáforo, eu estava muito apressado. E a hora que eu virei a esquina, eu já fui pensando no semáforo fechado. Não sei se vocês ficam assim no trânsito, tem semáforo parece que persegue a gente, né? E é os mais demorados. E a hora que eu virei a esquina, o semáforo estava aberto. Ufa,
passei direto no semáforo sem parar, porque eu estava muito atrasado. Eu falei assim, nossa, ainda bem que eu saí de lá rapidinho, porque senão não tinha pegado esse semáforo aberto. Aí depois eu fiquei pensando, ainda bem nada. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor liberou o caminho para mim. Pequenas coisas, queridos. Quando você chega no seu trabalho, você senta no seu local de trabalho. Senhor, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. Quando você entra no seu carro, Senhor, obrigado pelo carro que o Senhor me deu. Quando você pega o seu ônibus, Senhor, obrigado porque eu tenho condições de andar de ônibus. Quando você anda de sua bicicleta, na sua bicicleta, Senhor, obrigado porque eu tenho bicicleta. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem me dado. Obrigado pelas pessoas que estão perto de mim. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa. Meu querido, quantas coisas você tem para agradecer a Deus? Quantas coisas você tem para agradecer a Deus? Precisamos aprender a agradecer a Deus. A terceira razão deste milagre é um vívido testemunho sobre o lugar dos discípulos no ministério de Cristo. A narrativa nos conta que Jesus deu os pães aos discípulos e estes repassaram os pães ao povo. Está lá no versículo 19. Parte B, diz assim, vocês estão com ele aberto aí? Depois, tendo partido os pães, deu aos famintos. Deu a quem? Deu aos discípulos e estes às multidões. Esse fato nos coloca frente a frente com uma verdade que é considerada o coração da igreja. O fato de que os discípulos eram inúteis sem a participação de seu Senhor. Antes de Jesus multiplicar os pães, o que os discípulos fizeram? Jesus faça o quê? Dispensa. Manda eles embora para que eles passem na cidade enquanto é dia e comprem o que comer. Ou seja, sem Jesus, o discípulo não é nada. E a outra coisa é que o Senhor contava com a participação dos seus discípulos. Se Jesus quisesse alguma coisa realizada, se ele quisesse ver uma criança sendo educada, ou uma pessoa assistida, ele lançava a mão do homem para fazê-lo. Jesus precisa de pessoas através das quais ele possa agir, e através das quais ele possa falar. Deus é poderoso. É, gente. Ele criou os céus e a terra com a simples palavra. Deus faz o que quer, quando quer, e Ele tem poder para isso. Se Deus quiser restaurar uma pessoa só com Ele, Ele faz. Só que o modus operandi de Deus não é assim, não tem sido assim. Todas as vezes que Deus quis fazer algo em prol do homem, Ele usa quem? Quando Deus quis salvar a humanidade, Ele fez questão de se tornar homem. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele faz questão de se revelar pessoalmente. Se Ele quisesse, Ele poderia, mas Ele faz questão de mandar pessoas. Jesus Cristo precisa de discípulos, através dos quais Ele possa trabalhar e através dos quais Ele possa demonstrar seu amor e verdade, ministrando isso a outros. Ele ainda procura pessoas com quem possa contar na imensa tarefa de repassar as riquezas de Deus aos necessitados e desesperados. Sem tais pessoas, Ele não poderá realizar a mais importante e sublime tarefa de comunicar o amor de Deus ao mundo. Pode ser muito fácil de se sentir intimidado e desencorajado ante a tão imensa tarefa. Contudo, o que temos é um grande privilégio, o privilégio de sermos as mãos do Senhor. Sabe o que os discípulos foram naquele dia? As mãos de Cristo. Onde a mão de Jesus não pôde chegar, a mão do discípulo chegou. Peguem um pão comigo e vocês vão entregar. Você sabe o que Deus tem procurado? Homens e mulheres que passem a ser as suas mãos, os seus pés, as suas bocas, o seu estilo de vida. Deus tem procurado pessoas para serem usadas, pessoas para levarem uma mensagem poderosa a outras pessoas. Nós temos o privilégio e a honra de, se nos posicionarmos, de sermos as mãos de Cristo. Aqueles discípulos naquele dia foram as mãos de Jesus. Nós precisamos querer ser as mãos de Jesus. Jesus poderia ter feito o pão e o peixe brotar do chão. Poderia ter feito cair do céu. Ele fez isso no deserto.
Mas ele fez questão, não, vocês pegam comigo e levam a ele. Mas que é tempo de conduzirmos o que Deus tem nos dado a outras pessoas. É tempo de sermos a mão de Cristo. A quarta razão é que Jesus queria demonstrar que toda a suficiência vem de Deus e não dos homens. Quando Jesus determinou que os discípulos dessem de comer às multidões, eles lhe responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Foi com essa insignificante quantidade de comida que Deus supriu aquelas milhares de pessoas. Jesus nos encarrega a cada um de nós dessa tremenda tarefa de comunicá-lo aos homens. Mas é muito interessante que ele não demanda de nós riquezas e recursos que não temos. Pelo contrário, quando ele comissionou seus primeiros discípulos, ele ordenou. Gente, abre lá para mim, não desmarque em Mateus, Marcos 6, do 8 ao 9. Chamou Jesus, a partir do 7, os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Deus não espera que façamos as suas obras com recursos próprios, mas com os dele. Até mesmo porque tudo é dele, pois ele é o criador de tudo o que existe na terra e nos céus. Ele apenas determina que nós entreguemos a ele e que passemos às suas mãos tudo que porventura esteja sob nossos cuidados. Ele conta conosco, mesmo mal equipados, sem recursos, vulneráveis e frágeis. Creio que a glória de Deus é nos usar tais como somos. Quando os discípulos chegaram a Jesus, disseram: Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixes. Como é que nós vamos alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixes? Os discípulos achavam que eles teriam que trabalhar com os recursos que eles tinham à mão naquele momento. E nós precisamos aprender que trabalhar no reino de Deus, as coisas não dependem de nós. Irmão, eu não vou abrir um Casados para Sempre, porque você tem que ser letrado. Você tem que entender. Meu querido, eu não vou pregar a palavra para uma pessoa, porque senão eu posso ser envergonhado, porque eu tenho muito pouco da palavra. Eu estava contando na Escola de Ministérios esse final de semana. Nós fomos ministrar uma série de cursos em uma outra igreja em outro país. Aí chegou nessa igreja, era Veredas Antigas, CRAU, grupo de processo, criando filhos, era uma série de cursos para a igreja, era um pacote completo. E nós chegamos na casa, fomos recebidos pelo pastor, e já na primeira hora de conversa, o pastor Daniel tinha viajado e falou assim: eu vou tomar banho. E ele foi tomar banho e me deixou sozinho com o pastor. Trem difícil. Aí o pastor começou a conversar comigo, estava eu e a Fernanda estava conversando com a pastora, eu estava conversando com o pastor. E o pastor falou assim: irmão, que bom que você trabalha com famílias. Você já leu o livro tal, tal, tal? Eu falei: não, nunca li esse livro, não. Aí ele perguntou: mas o outro você leu, o livro tal, 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 você leu? Não, esse eu também nunca li, não. Mas como? Você já leu algum livro do escritor tal, tal, tal? Nunca ouvi falar. Aí o pastor vira para mim e diz assim: mas meu querido, vocês trabalham com família. Eu senti tão diminuído, que eu falei assim: o pastor Daniel me paga, que ele não falou que eu tinha que ler esses livros. Eu não sabia. Ele falou: ainda bem que eu estava tomando banho, que se eu estivesse lá, eram 2 que não tinham lido. Mas às vezes a gente fica querendo se preparar demais, e fica a vida inteira procurando preparação, procurando se sentir adequado, procurando se sentir apto, e a vida inteira passa, a gente nunca chega no nível de aptidão. Meu querido, Deus quer te usar do jeito que você está hoje, do jeito que você sabe, do jeito que você é. Para de ficar querendo se preparar, para de ficar querendo se letrar, conhecer. Meu querido, Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. Você sabe qual que é a pessoa mais bem preparada para servir a Jesus? Aquela que se sente mais mal preparada. Aquela que se sente mais incapaz. Porque quando você não faz, quando você só se dispõe, e não sabe fazer, aí você permite que Deus faça. Você sabe qual que é a oração que eu tenho feito para Jesus? Senhor, me esvazia de mim mesmo. Porque o dia que eu for cheio de mim,
o Senhor não tem espaço para operar. Não fica esperando, meu querido, não fica esperando. Outro dia eu li um livro. Agora eu estou lendo livro, né, para não passar essas vergonhas. Só que tem um detalhe interessante, eu leio os livros, mas eu esqueço os nomes dos livros e os nomes dos autores. Então, às vezes me pergunta se eu li, eu até li, mas eu não lembro. Outro dia eu li um livro que contava uma história de revitalização numa igreja na Inglaterra. E falava que foi algo tão inesperado, que certo dia no culto à noite, o pastor pregou uma palavra muito poderosa, muito boa. E depois da palavra, o pastor foi apresentar um irmão que tinha batizado recentemente, tinha batizado na semana. E ele pediu para o irmão ficar de pé para apresentar o irmão para a congregação, que o irmão tinha batizado. Isso foi em 1800 e alguma coisa, viu, gente? Quando o irmão ficou de pé, o irmão ele era um homem bem simples, era um homem do campo. Ele era bem simples mesmo, daqueles que têm dificuldade para falar. E a hora que o irmão levantou, ele apresentou para a celebração, o irmão todo constrangido, né? Todo envergonhado, todo tímido. O pastor sentiu a vontade, falou, irmão, vem cá. E chamou. Ele veio meio tropeçando nos pés, com uma vergonha. Natural, né, gente? E a hora que ele chegou na frente, você sabe o que o pastor fez? Meu irmão, fala alguma coisa para a igreja. E aí, o pastor deu o microfone para esse rapaz falar. E ele não conseguia, ele só balbuciava, e ele tremia, e ele ficava vermelho, azul, cor-de-rosa. E ele conseguiu, entre palavras de choro, foi a única coisa que ele conseguiu falar. Ele disse assim, Jesus me ama demais. Foi a única coisa que saiu. Meus queridos, diz que naquele momento o Espírito Santo, e aquele homem começou a chorar no púlpito, naquele momento o Espírito Santo desceu sobre a igreja com intensidade, e as pessoas começaram a chorar, a reconhecer o amor de Deus. Jesus me ama demais. Ele só conseguiu falar isso. O pastor gastou 1h30 tentando pregar, falar. O irmão foi lá na simplicidade, sem saber nada, sem ter conhecimento de nada, só com a única palavra que ele sabia, e só saiu, Jesus me ama demais. Meu querido, você já está mais que preparado, porque não é você a fonte é Deus. Deus vai agir através da sua vida, então se disponha ao Senhor. Tem gente que fica a vida inteira esperando. Preciso me preparar, preciso estudar. Aquilo que Deus fez pela sua vida já é mais que suficiente para que você esteja apto para ir e pregar o Evangelho do Senhor. Não seja igual aos discípulos, Senhor, mas eu só tenho casados para sempre e um crau. Tem mais nada. Deixa Jesus multiplicar o poder dele dentro do seu coração. A quinta razão. E por último, temos o tremendo exemplo de economia. Economia vem de duas palavras gregas, oikos e nomos. Fábio sabe disso, né, Fábio? Oikos significa casa, nomos significa lei. Então, economia é a lei da casa. É o conjunto de princípios e normas que devem reger uma casa ou família. Economia é a ciência que trata da produção, circulação e consumo de bens e serviços, visando uma melhor administração e o seu melhor aproveitamento. Espero que vocês tenham anotado e gravado, que isso vai cair no vestibular. Economia é a habilidade de transformar o pouco em muito e evitar o quê? Desperdício, utilizando as sobras para novos investimentos. Um detalhe interessante. Ao final daquele milagre, Jesus determinou que as sobras fossem recolhidas. Vocês estão com Mateus aberto aí? 14, versículo 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram o quê? 12 cestos cheios. Aqui é um detalhe dos mais interessantes. Sempre que falamos em remanescente, sobra, resto, temos duas ideias falsas da realidade baseado nesse texto. Primeiro, pensamos que o que sobra é sempre menor do que a coisa original. Pensa na comida que sobra na sua casa. Você fez a comida,
As pessoas comeram e sobrou alguma coisa. Obviamente, o que sobrou é menor do que o que você fez. Mas nem sempre sobra é menor do que o original. Outro erro, damos menos importância às sobras e achamos que ela é de inferior qualidade. Por que ninguém vai no restaurante almoçar depois das 2 da tarde? Porque só sobra resto. Só sobra. E a gente tem já isso, culturalmente falando, que a sobra é sempre pior. Na sua casa, quando você faz comida, você pode ter certeza que você fez uma carne bem gostosa, não vai sobrar nada, mas a salada sobra. Que o trem ruim, na minha casa, se fizer, sobra. Agora, bota um bife bem ajeitadinho, né, Herbert? Um daquele bem suculento. Normalmente, sobra é ruim. A quantidade dos sobejos ou da sobra foi em muito maior proporção no versículo em Mateus. Ou seja, eles tinham, qual que era o original, gente? 5 pães, 2 peixes. O que sobrou? 12 cestos cheios. A sobra foi muito maior do que o original. Outra coisa, de que dia eram os 5 pães e os 2 peixes, na hora que foi para a multiplicação? Só Jesus sabe. Talvez era pão amanhecido, talvez o peixe foi pescado no início do dia, talvez não estava tão bom, mas uma coisa eu tenho certeza, o pão do milagre de Jesus, meu querido, nunca na história da humanidade houve um pão tão gostoso quanto aquele. Sabe qual que é a prova disso? No outro dia cedo, o que esse pessoal queria? Se a gente for continuar a história, o mesmo pão. E foram atrás de Jesus onde ele estava. Né, bicho? O Herbert falou. No outro dia cedo estava todo mundo querendo pão. Porque o pão que Jesus multiplicou foi muito melhor. Às vezes você vê aqueles 2 peixinhos mirradinhos, está com a guelra, não está amarela não, está quase azul. Né? Gente, quando você for comprar peixe, cuidado. Comprar peixe sem cabeça é complicado. Porque eles tiram a cabeça por conta da guelra. Porque se ela mudar de cor, é que o peixe está perdendo. Com certeza, o peixe, talvez, que Jesus recebeu para multiplicar, talvez fosse mirradinho, mas eu tenho certeza que o peixe que Jesus multiplicou, meu querido, nunca houve peixe igual. Lembram do maná do deserto? A Bíblia fala que o maná tinha gosto de quê? Mel. Aquilo que Deus provê é extremamente delicioso. Então sobraram 12 cestos cheios de um pão extremamente gostoso e de um peixe extremamente gostoso. Outro princípio interessante, a sobra também foi melhor do que o original. Foi maior e foi melhor. Agora, qual seria a coisa mais lógica pensar que os pães que sobraram eram velhos ou novos? Novos, é claro. As coisas restantes, sob o ponto de vista de Deus, têm um valor incalculável. Paulo atribuía tanto valor a elas que designou o pastor Tito para uma missão das mais importantes. Abram para mim Tito, capítulo 1, versículo 5. Todos acharam? Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas o quê? As coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Para Paulo, as coisas restantes eram relativas aos procedimentos, manejamentos e remanejamentos ministeriais, ou seja, tratava-se da economia, isto é, as normas de bom funcionamento da casa de Deus. Aqui, entre o já e o ainda não, há muitas coisas restantes que encerram em si mesmas muito valor e preciosidade. Elas são relativas às pessoas. Poderíamos classificar essas pessoas das seguintes maneiras. O que nós consideramos como coisas restantes? Aquelas pessoas que têm congregado conosco na celebração, mas ainda não estão enganjadas na célula. Tem algo para ser feito. É preciso, se a pessoa está participando da celebração, mas ainda não tem célula, é preciso incorporá-la numa célula.
Aquelas que estão participando da célula, mas ainda não fazem parte da celebração. Aquelas que já estão enganjadas, tanto na celebração como nas células, mas ainda não assumiram posição de liderança, apesar do tempo decorrido. Aquelas pessoas que preenchem todas as situações já definidas acima, mas ainda estão aquém do que deveriam estar em sua jornada de crescimento. Aquelas que fazem parte do nosso oikos, mas ainda não foram alcançadas para Cristo. Não podemos avaliar o potencial dessas coisas restantes. Há algo muito poderoso, extremamente grandioso, que Deus quer fazer com essas coisas restantes. Quantas pessoas que você já começou um trabalho pessoal com elas de evangelização, que ficaram no meio do caminho? Essas são as coisas restantes. Quantas pessoas que você já se propôs no seu coração cheio de boa vontade, de fazer algo que você ainda não fez? Essas são as coisas restantes. De pessoas difíceis. Sabe aquela pessoa difícil da sua célula? Complicadinha? Que aí ela saiu. Você falou assim, glória a Deus. Aleluia. Que saíram, que ficaram no meio do caminho e que não estão mais participando com você. Essas são as coisas restantes. Meus queridos, nós não temos ideia do potencial que essas sobras, que essas coisas restantes têm quando Deus operar o milagre. Querem ver um exemplo? Olha aqui uma sobra aqui, ó. Ele estava falando na escola de ministérios esse final de semana o quanto deu trabalho. Levou um companheiro que estava bêbado. Mas não é só isso não, ele também estava. E bateu cabeça com liderança a vida inteira, mas nunca desistiram do Cláudio. E ele e a família dele se tornou quem são hoje. Meu querido, nós não temos ideia do poder que essas pessoas que estão ficando para trás, essas pessoas que estão ficando para trás, do poder incalculável, do que elas podem fazer ainda, depois que Deus operar um milagre na vida delas. Às vezes hoje elas são 5 pães murchos, mas depois vão virar 12 cestos cheios da graça de Deus. Nós precisamos voltar, sabe, tirar essa cultura do que é sobra não vale nada, do que está afastado, do que não é o principal, não tem valor nenhum, do que o original não serve para nada, é pior e menor. Deus quer trabalhar com aquilo que sobrou. Deus quer nos despertar para aqueles que ficaram no meio do caminho. Meus queridos, e são muitos, viu? São muitos. Nós precisamos voltar para resgatar e trabalhar por essas pessoas. E para que isso aconteça, Deus vai ter que mudar algo no nosso coração, porque para nós a sobra é sempre pior, sempre de qualidade inferior e menor. E Deus quer fazer algo grandioso com essa sobra. Eu creio nisso. Jesus certa vez disse, aquele que o Senhor me enviar, de modo nenhum o lançarei fora. Você quer saber como é que Deus vai trabalhar? Usando você. Como é que Deus vai falar? Com que voz que Deus fala? Pensa na sua. Como é que Deus vai olhar para a pessoa? Pensa no seu olhar. Como é que Deus vai gesticular e se esforçar pela pessoa? Pensa no que você vai fazer. O homem é o método de Deus. A Bíblia não fala de outro plano. Enquanto a igreja convencional procura melhores técnicas, melhores equipamentos, melhores métodos, melhores prédios e facilidades para conseguir o aperfeiçoamento de seus membros e para tentar disseminar o evangelho no mundo, Deus procura melhores homens, melhores mulheres, melhores pessoas. Nós não precisamos de grandes estruturas, nós precisamos de homens enviados por Deus. Meu querido, fique no seu lugar e feche seus olhos. Nós começamos falando de compaixão, de um nível bem elevado, do que Jesus sentiu aquele dia pelas pessoas. E às vezes você tem ficado só no nível da pena, de sentir dó. Nós vamos clamar o Senhor agora. Senhor, eu quero sair da vontade. Eu quero fazer. Senhor, eu quero sair da inércia. Eu quero fazer. Senhor, eu não quero ser homem escolhido pelo Senhor, eu quero ser homem enviado pelo Senhor. Curva a sua cabeça e clame ao Senhor, meu querido. Senhor, o Senhor sempre sonhou com a igreja forte. Pai, mas quando o Senhor pensou em igreja poderosa, o Senhor não pensou em grandes prédios.
Pai, o Senhor não pensou em grandes estruturas, em sons muito altos. Pai, o Senhor não pensou em multidão de pessoas, como se isso fosse termômetro da graça de Deus. Pai, o verdadeiro sonho do Senhor com relação à igreja é que ela fosse composta de homens que fossem enviados pelo Senhor, de homens, ó Deus, que nada temessem além do pecado, de homens, ó Pai, que não simplesmente foram escolhidos pelo Senhor, mas foram enviados pelo Senhor. Pai, nós queremos clamar que o Senhor procure e encontre nessa igreja esses homens essa noite. Pai, nós queremos sair da inércia, nós queremos sair do nível de pena, nós queremos ser movidos pela compaixão que o Senhor foi movido naquele dia. Pai, nos tira da nossa zona do conforto, nos tira do nosso desejo de pensar só em nós mesmos. Pai, nós queremos fazer algo pelas pessoas. Pai, nós queremos trabalhar pela vida das pessoas, nem que isso vá nos tirar do nosso conforto, do nosso bem-estar. Nós queremos pagar o preço que o Senhor pagou. Pai, se o Senhor precisa encontrar 100 homens que serão enviados pelo Senhor, Pai, encontre esses homens nessa igreja, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, faça algo nos nossos corações, faça algo nas nossas vidas, ó Deus. Pai, nós não queremos ficar vendo a vida passar, vendo as pessoas morrerem sem Jesus dos nossos lados, ver, ó Pai, a destruição tomar conta da sociedade e só sentir pena. Pai, se tem alguém que vai fazer algo, que o Senhor possa olhar para nós e nos enviar nessa noite. Se o Senhor precisa de alguém, ó Pai, para enviar para determinada família, Pai, nos escolha nessa noite em nome de Jesus. Nós queremos ser os homens enviados pelo Senhor. Se o Senhor procura homens, nós declaramos nessa noite que o Senhor nos encontrou aqui, Jesus, que nós estamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, no nome do Senhor Jesus. Pai, se dentro da minha casa com a minha família, eu não tenho sido um homem enviado por Deus, eu tenho esperado que pastor vá me visitar, eu tenho esperado que o líder vá fazer oração. Pai, nós queremos declarar nessa noite que nós não precisamos disso, Pai, porque nas nossas casas há sacerdote. Pai, nas nossas casas há homens enviados por Deus. Se a nossa casa precisa de sacerdote, nós queremos nos posicionar nessa noite. Pai, se o Senhor precisa de homens de Deus dentro das nossas casas, nós somos esses homens, nós somos essas pessoas. Nos usa, ó Deus, nos usa, Jesus, nos usa, Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês estão prontos para serem enviados pelo Senhor? Vocês estão prontos para serem enviados pelo Senhor? Sabe o que vai acontecer nessa semana? O Senhor vai enviar pessoas a você. O Senhor vai enviar pessoas sedentas de Jesus a você. Levante sua mão para cá, feche seus olhos, levante sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que nos forem conduzidas durante essa semana, nós declaramos que elas ouvirão de nós o poder do Evangelho, ouvirão de nós o poder de Jesus, ouvirão das nossas bocas que o Senhor é um Deus que salva e que cura. Pai, se o Senhor precisa de pessoas, Pai, eu quero profetizar agora sobre essa igreja. Se o Senhor tem que enviar alguém, esses são os enviados do Senhor para essas pessoas, em nome de Jesus. Pai, nos encaminha pessoas. Nós estamos preparados e prontos para sermos usados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo que os sacerdotes do Senhor estão aqui. Em nome de Jesus. Meu querido, se prepara, porque essa semana vão chegar a você pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Amém, queridos? Podem se assentar.